Ah, bom, gente, boa tarde para todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente, né? Nós somos do NATEP UERJ, que é o Núcleo de Assistência Técnica Popular. É um projeto de extensão universitária, né? E nós começamos em março, né? E com a proposta de atuar em comunidades de baixa renda, habitação de interesse social e fazer visitas de campo, claro, e projetos, mas a gente se surpreendeu, a gente teve que fazer as nossas reuniões online, os nossos projetos online, né? E assim começamos em março, né? O nosso projeto foi aprovado em fevereiro pela UERJ e a gente começou em março com as nossas reuniões. A princípio, a gente abriu para alunos da UERJ, alunos da arquitetura da UERJ. Depois, a gente pensou em abrir para as outras faculdades, né? Então, atualmente, a gente conta com alunos da UERJ, da UFRJ, da Rural, da PUC e da Anhanguera, né? Nós contamos com todas essas faculdades e abrimos para o pessoal de engenharia também, abrimos para o pessoal de design e de serviço social. Tá? Atualmente a gente conta com 60 alunos, certinho, 60 alunos, e o projeto foi crescendo, o interesse foi aumentando, né? E atualmente a gente está com 4 projetos de arquitetura, né? Nas áreas de Casimiro de Abreu, dos Trapicheiros, que é uma comunidade na Tijuca, estamos com um projeto em Praça Seca e com uma proposta de uma área de lazer em Petrópolis. Estamos com esses 4 projetos, os alunos vão explicar depois direitinho, cada um deles para vocês, e temos também 6 grupos de estudo, que a gente faz pesquisas com materiais alternativos de construção, né? Então, a gente subdividiu, os 60 alunos estão subdivididos em grupos, de 10 a 15 alunos, e esses alunos que estão nesses grupos trabalham com a pesquisa ou com os projetos, tá? Então, eu vou abrir agora para o pessoal começar a falar, tá? Explicar direitinho como é que está acontecendo esses nossos trabalhos, nossos projetos e pesquisas, tá bom? Eu vou abrir para a Ana Beatriz Lessa, que vai começar a apresentação. Perfeito, Ana, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou a Ana Beatriz, estudo Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e colaboro com o NATEP como coordenadora do grupo de produção de cursos e textos. E é sobre ele que eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Como o próprio nome sugere, o grupo ele produz cursos e textos tanto para o público externo como para os participantes do NATEP, e por meio de 3 objetivos. O primeiro objetivo é a capacitação dos membros participantes do NATEP. Como a própria Ana disse, contamos com profissionais e com estudantes de diversas áreas, de arquitetura e urbanismo, a ciências sociais, design. E para promover uma troca de experiência entre estes participantes, é necessário que hajam grupos internos para que essa comunicação ocorra, né? Sempre também estamos contando com o diálogo da comunidade externa, por outros profissionais da área. Recentemente tivemos até a atuação da arquiteta Cláudia Pires, que somou muito em nossas orientações, e também atuamos com outros 2 objetivos na produção de cursos e textos, que é a busca por conhecimentos, por meio dos nossos 6 grupos de estudo, como a Ana mesmo disse, e pela propagação desse conhecimento. Eu acho que a melhor forma de falar desses objetivos é usando os próprios grupos de estudo. Vou citar um pouco sobre horta e paisagismo, que é um dos 6 grupos do NATEP, no qual, por meio da busca de conhecimentos, tanto acadêmico como de cunho popular, eles realizam técnicas de hortas, eles próprios, e depois divulgam entre a gente. O grupo de produção de cursos e textos recolhe esse material e monta através de textos e artigos que são divulgados. Recentemente, ministramos um curso somente com os materiais recolhidos pelos nossos grupos de estudo e de pesquisa do NATEP. Foi o Materiais de Técnicas Construtivas, vinculado no Proinicial, o site da UERJ. Além disso, também sempre estamos montando artigos e textos, sempre com os conteúdos produzidos pelos próprios grupos de estudo e de pesquisa do NATEP. É isso, acho que é isso que o grupo de produção de textos e cursos faz no NATEP. Eu acho que agora eu posso passar minha fala para a Yasmin, não é isso?
Não, para Carol Vereza. Carol Vereza vai apresentar. Perdão, para Carol Vereza. Nada, tranquilo. Desculpa, tranquilo. Carol. Nada. Sem problema. Gente, boa tarde. Meu nome é Carolina Gaspar Vereza. Eu estudo arquitetura e urbanismo na UFRJ. No NATEP eu participo do grupo de comunicação. O objetivo do grupo de comunicação é justamente recolher os materiais de todos esses grupos de pesquisa e tornar eles visualmente únicos para que a gente publique para as outras pessoas. Ou seja, qual é o grande objetivo disso tudo? Não só que eles fiquem esteticamente iguais, mas que toda vez que alguém veja um conteúdo feito pelo NATEP, reconheça de cara que é um conteúdo do NATEP. E assim a gente possa cada vez mais atingir mais e mais pessoas. Eu vou espelhar aqui rapidinho a tela para mostrar para vocês o nosso perfil do Instagram do NATEP. Aqui, como vocês podem ver, houve a criação da identidade visual um pouco antes de eu chegar pela Letícia e pelo pessoal do grupo de comunicação. E eles buscaram criar algo que as cores remetessem não só sustentabilidade, cores terrosas, cores que têm a ver com o meio ambiente. E aqui, como ficou o nosso feed, quem quiser seguir, @natep_UERJ. Enfim, o objetivo do grupo de comunicação é esse. Então, não só gerar conteúdo por gerar conteúdo, mas que ele traga algum conteúdo relevante para as pessoas que assistem. Seja ele com dicas, divulgação das lives, divulgação dos cursos, andamento dos projetos dos outros grupos e comunicar no geral e levar para as pessoas essa informação. Acho que é só isso, Ana. Ok, Carol. Então agora a gente vai começar com Marcos, né? Falando do projeto de Casimiro. Trapicheiros. Trapicheiros, desculpa. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Vinícius. Eu sou estudante de Engenharia Civil da PUC aqui do Rio. Estou no 6º período, iniciando agora. E eu faço parte, junto com a Ana, da coordenação do projeto dos Trapicheiros. No projeto dos Trapicheiros, a gente está com, na verdade, 2 frentes de trabalho. Uma delas ativa agora e a outra que ainda vai se iniciar. A gente recebeu a demanda de fazer uma extensão em uma casa para o Natanael e para a Fernanda, que vão se casar, e eles vão construir em cima da casa do pai dele. Então, pelas fotos que eles mandaram para a gente teve a necessidade de visitar o local para fazer os estudos e entender melhor como é que é a região, e a gente identificou que precisava fazer um projeto de reforço estrutural para poder deixar a casa mais segura. Então, a gente está pensando nisso agora, já estamos fazendo a integração desse projeto com o nosso grupo de estudo de estruturas, que é composto principalmente pelo pessoal que faz engenharia, e a gente está procurando formas que a gente consiga fazer o reforço estrutural sem a necessidade de fazer obra na casa que já existe, na parte de baixo da casa, e que possa ser um reforço por fora, externo à edificação, e de uma forma barata. Além disso, a gente também está com uma frente a se iniciar, que é a construção da associação de moradores, que eles não têm essa sede. Geralmente os moradores se reúnem na casa uns dos outros, Então, a gente está pensando aí no projeto para poder oferecer isso para eles, um espaço de reunião, um espaço de trabalho ali para a comunidade. Ana? Oi, então, depois dos trapicheiros, quem vai falar é a Isa, né? Que vai falar sobre Praça Seca, não é isso? Sim. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu me chamo Isa e eu sou estudante de arquitetura e urbanismo pela UFRJ e também integrante da NATEP UERJ. E atualmente eu coordeno a Praça Seca, que é um projeto da Lohane, que entrou em contato conosco querendo que nós fizéssemos uma assistência, uma assessoria na nossa casa. Ela mora com a sua filhinha pequena, e queria que nós fizéssemos uma assessoria nessa casa, porque só tem apenas 2 cômodos e não tem um banheiro social. Então, no último dia 14 de agosto, nós fizemos nossa primeira visita técnica, junto com a Ana e com alguns outros integrantes do projeto da Praça Seca.
E analisamos o local que ela mora nos fundos da casa dos tios, mas o terreno é da avó, e ela fica no nível abaixo da rua. Então, ali nós analisamos que tem um barranco, um talude que fica com afastamento de mais ou menos 1,5 m, 1,60 m, e a gente percebeu que era algo mais grave que a gente imaginava. Não era só apenas um banheiro social que a gente tem que tratar ali. A gente precisa fazer diversos estudos com estudo de geotecnologia, com os profissionais da PUC-Rio. Nós analisamos também que está havendo um recalque ali, pode ter risco de deslizamento de terra. Ela já até... A própria Lohane, entrou em contato conosco dizendo que já teve casos de deslizamento e que é perigoso elas continuarem ali. Então, a gente se reúne semanalmente com reuniões virtuais, pandemia Covid-19, para tratar de toda essa situação que está passando. E, além dessa questão toda do barranco, do talude, da questão do recalque que está havendo ali naquele terreno, a gente viu que tem muitos danos, muita irregularidade naquele terreno. Eu travei aqui. Eu acho que eu travei aqui. Pode continuar, Izinha. Pode continuar, Izinha. Pode continuar. Então, essa foi a nossa segunda visita técnica, sábado passado. Mas na nossa primeira visita, a gente já tinha feito o levantamento, já tiramos as medidas. Fizemos até já uma proposta de uma planta baixa para ela. Mas a gente está para arrecadar todas essas informações, né, que não é apenas um banheiro social que a gente tem que executar, que a gente está com um projeto em mente ali para a casa da Lohane. Além disso, a gente tem que pensar geral do que nós vamos estudar e pesquisar para aquela questão do terreno, que também é um problema, uma situação a resolver, e também dos seus tios, que tem uma questão de discussão ali entre familiar. Então, é isso. Tá ótimo, Izinha. Agora vai falar a Isabela Nani, né, sobre um projeto que a gente fez para Visconde Mauá, né? Pode falar, Nani. Oi, gente, boa tarde. Como a Ana falou, me chamo Isabela Nani. Eu faço arquitetura e urbanismo na UERJ e atualmente estou cursando o 3º período. Eu entrei na TEP em meados de junho e me integrei ao grupo de telhado e captação de água da chuva, em seguida de acessibilidade, e depois eu fiquei de frente para o projeto Mauá, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora, no momento. Quando aparecer, se alguém puder me dar um ok. Ok, apareceu. Tá, então. O projeto Mauá começou quando a arquiteta Celina Lerena entrou em contato com a TEP pedindo ajuda dos estudantes na organização e desenvolvimento do telhado para a Casa Camila, que é a casa que ela está fazendo para a casa que ela está fazendo da filha dela, lá em Visconde de Mauá, no sítio de Biobambu. E eu fiquei de frente desse projeto junto a ela, no desenvolvimento de toda a estrutura do telhado. O pensamento dela era criar um telhado em ondas mesmo, com bastante curvas. Então, de início, nós tivemos que fazer um estudo dos eixos da casa. Então, contornar não apenas a casa, mas como beiral, todas as alturas relativas de que cada ponto da curva iria tocar. Em seguida dos estudos dos eixos, nós fomos para o estudo volumétrico dos arcos, quando a gente, de fato, colocou os eixos com movimentos, né, transformamos esses eixos em arcos, para depois, de fato, virmos com as retas longitudinais que iriam traçar esse telhado. Porque é o que acontece? A ideia da arquiteta era criar uma grande malha de bambu. A ideia dela era que os bambus fossem se trançando como se ficasse igual um cesto, e assim, de fato, ele iria suportar o telhado, né, trabalhar de forma
ele iria trabalhar de forma estrutural e ornamental, que também é o desejo da arquiteta. Por conta disso, como eu falei, fizemos os estudos volumétricos. Aqui embaixo tem uma imagem junto à casa, para vocês terem uma noção como ficaria. E hoje, todos os estudos que eu fiz no SketchUp junto com a Celina, tá, já estão em práticas, porque o que acontece? Esses estudos, por ser feito no SketchUp, nós temos acesso a todas as medidas exatas de cada ripa que serão usadas. Então, depois que a gente adere cada tamanho de cada ripa, elas são passadas para a equipe do EBioBambu, que vai, de fato, cortar os bambus e nas medidas certas, tratar eles, tirando todos os nós deles, tratar eles com octaborato e, por fim, passar o verniz, para depois colocar ele e construir o telhado, de fato, toda a sua estrutura. E sabendo disso, vocês conseguem ter uma noção de como ele está hoje. Todas as fotos, essas duas de baixo, no caso, né, as de cima são do meu computador. As de baixo foram retiradas da página do EBioBambu no Instagram. À esquerda é o estágio atual da obra, com os estudos da malha em prática, né? Então, todas as medidas que foram feitas no SketchUp comigo e com a Celina foram postas em prática, já estão de pé, para depois virem com os outros trançados, para de fato vir com a parte ornamental, e depois esses arcos serão sustentados por um contorno de bambu, como você pode ver na imagem à direita, onde a gente pode ver todos os pilares, enfim. É uma foto renderizada, né, de como que vai ficar o resultado final da casa. E é isso, e aí vai ser um telhado verde, e foi muito legal de participar. E depois eu vou voltar para falar um pouco sobre o grupo de acessibilidade também. Beatriz Nantes, sobre o nosso projeto de Petrópolis, né? Pode falar, Bia. Você não está... Deve estar mutada. Oi, gente. Eu estava mutada. Boa tarde, eu sou Beatriz Nantes, tenho 19 anos, faço arquitetura na UERJ, estou no terceiro período e faço parte do NATEP desde o início, em fevereiro, março. Atualmente eu sou coordenadora do projeto Petrópolis e eu vim falar um pouquinho dele para vocês hoje. O projeto Petrópolis, ele começou quando o Wagner, ele é um porteiro do meu prédio, ele entrou em contato comigo, pedindo ajuda para um espaço na comunidade dele, que é a comunidade do Alto da Serra, em Petrópolis, porque o espaço, ele era um espaço de lazer que estava sob os cuidados da família dele há mais ou menos 50 anos. Nesse espaço, ele tinha desenvolvido um projeto chamado Fera na Bola Escola, onde ele dava aulas de futebol e, em casa, ele dava aulas de reforço escolar. Só que esse terreno não era dele, né? Um terreno que foi confiado à família dele para essa área de lazer da comunidade. E um grupo de empresários do ramo de construção, eles invadiram ilegalmente o terreno, fecharam, e a comunidade entrou na justiça, pediu reintegração de posse, e agora, em fevereiro, março, mais ou menos, ele conseguiu essa reintegração de posse com a condição de fazer realmente uma área de lazer, com um parquinho para a comunidade. Então, ele entrou em contato conosco, pedindo uma ajuda. O projeto está em fase inicial. Já fizemos a primeira visita para dar uma olhada no terreno. Constatamos que realmente é um terreno plano, que é difícil em Petrópolis. Só que é um terreno abandonado, ele está em barro, e a diversão das crianças lá é brincar de polícia e ladrão, pique-pega, corrida, e brincar de escorrega, um escorrega improvisado, que é um montinho de barro. Então, realmente, é um lugar que precisava de uma ajuda. Agora nós estamos pesquisando coisas próximas ao local, como conforto ambiental, a história do local, levantando quantas pessoas habitam ali perto, a faixa etária dessas pessoas, em que elas trabalham, se existem muitos desempregados. Porque o nosso intuito, a metodologia do nosso trabalho, não é fazer apenas uma praça, é
usar desse espaço que nós estamos tendo com a comunidade para nós conseguirmos melhorar a vida delas, através de oficinas, ensinar coisas que possam ajudar na renda da pessoa, auxiliar o engajamento para que depois que nós acabarmos o projeto, eles consigam cuidar do espaço e, enfim, a gente poder ajudar a comunidade além do urbanismo. É isso. Obrigada, Bia. Agora a gente vai ter a Rafaela. Rafaela vai falar para a gente do projeto de Casimiro de Abreu. Pode falar, Rafa, por favor. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Boa tarde, né? Meu nome é Rafaela, tenho 20 anos e faço arquitetura e urbanismo na PUC Rio. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de Casimiro de Abreu, que é um projeto de uma família, né? Um projeto de uma casa unifamiliar. O Vander procurou a gente, ele tem uma esposa e 2 filhos pequenos. Aí eu vou apresentar para vocês aqui a planta baixa, né, que a gente fez, atendendo todos os requisitos e pedidos que o Vander fez para a gente. Vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Tá aparecendo aí? Tá sim. Agora tá. Então, o projeto é localizado em Casimiro de Abreu, né? O cliente é o Vander. Bom, a gente botou aqui um conceito aberto, né, na cozinha, que ele queria muito, para ter toda essa integração da área social da casa, né? E a gente botou também uma área gourmet aqui no quintal, né? Porque ele queria uma área de pessoas, fazer churrasco no final de semana. E porque essa casa é num local de praia também. Então, ele sempre vai estar recebendo visita, familiares. E aí a gente quis botar esse conceito aberto aqui, dando para a área gourmet, para também ter toda essa integração da parte social da casa, né? Para ter essa troca. E aqui um corredor que ficou mais privado, né? Que vão ter os quartos, o banheiro, a suíte do casal. E uma despensa que foi o pedido da esposa dele, por ela cozinhar, ela ser cozinheira. Ele pediu para pôr essa despensa. E essa área de serviço aqui, que está mais recuada, né, que está mais aqui para dentro, ela foi colocada aí pensando que, já que as pessoas chegam da praia, querem lavar os pés, botar a roupa para secar, tudo mais, a gente fez essa área de serviço sendo uma coisa mais reservada, né, para quem pudesse entrar aqui, adentrar o terreno, adentrar a casa, pudesse ir pelas laterais e dar para a área de serviço. Aí aqui a gente tem os requisitos que ele pediu, né? Muitas janelas para que a casa fique bem iluminada e arejada, um afastamento para pôr os carros aqui na frente. Aqui vai ser o espaço do parquinho para as crianças. E a gente botou um armário embutido também no quarto deles para ter mais espaço, né? Para usar um espaço residual que a gente tinha. Aí aqui tá a planta baixa com as medidas, né? Bem desenho técnico mesmo. E é isso. Do projeto Casimiro. E a gente está também na fase agora de cortes, de fazer o SketchUp, e aí está tendo toda essa integração de todos os grupos, porque todos estão se ajudando. Por exemplo, o grupo de estrutura calculou toda a estrutura da casa, onde ficariam os pilares. Aí o grupo de mobiliário, a gente pensou em todo o mobiliário da casa e já apresentou para ele que pudesse apresentar, aproveitar. E o grupo de telhado já pensou no telhado. Então tá tudo muito interligado aqui. A gente vai se comunicando com todos os grupos e vendo como que a gente vai fazer cada coisa. E é isso. Então, eu só queria, assim, a gente agora terminou de apresentar os projetos que a gente está atuando, né? Gostaria de falar um pouquinho só sobre como a gente faz isso, né? Bom, primeiro os nossos projetos são voltados para habitação de baixa renda, como eu falei, né? No caso de Casimiro de Abreu, que foi esse que a Rafa acabou de falar, o Vander é um morador de uma ocupação urbana, no centro da cidade, né? Que ele conseguiu, com muito esforço, comprar esse terreno, né, para fazer essa casa. Então, eu queria explicar para vocês um pouco como a gente funciona. Os alunos, a gente cria grupos de projeto, tá? Então, os alunos que querem fazer projetos para o morador, né, eles podem fazer. Então, vamos supor, o grupo de Casimiro, a gente contava com 20 alunos, mais ou menos, nesse grupo. Aí,
a gente teve uns 6 ou 7 alunos fazendo o projeto, tá? O que a gente fez? Quando os alunos fizeram os projetos, a gente chamou o Wander e a esposa dele, tá? O Wander e a esposa participaram de várias reuniões nossas online, tá? E aí a gente foi apresentando os projetos para eles, tá? E eles foram junto com a gente escolhendo, tá? E como é que a gente trabalha? Os alunos fazem os projetos, a gente, numa reunião nossa de projeto, vamos supor, de Casimiro de Abreu, né? A gente apresenta os projetos para o grupo de alunos que faz parte daquele projeto, por exemplo, Casimiro, são 20 alunos. Os 20 alunos participam dessas reuniões e vão comentando, criticando e colocando ideias no projeto do colega, que fez também, né? Então, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é atuar de forma coletiva. Todos os nossos projetos são feitos de forma coletiva, sempre os alunos fazem parte, e eu, assim, uma coisa que eu gostaria de falar é que vocês devem estar percebendo que cada projeto é coordenado por um aluno, né? Então, a nossa proposta é descentralizar ao máximo, os alunos ganharem autonomia com isso, né? Poderem aprender a coordenar um projeto, poderem aprender a liderar, né, um grupo de pessoas, mas sempre de forma democrática, né? A gente não trabalha de forma autoritária, mesmo que cada coordenador, cada aluno tenha um projeto coordenando, sempre, todo mundo é escutado, todo mundo é ouvido constantemente. A gente faz reuniões semanais, cada grupo reúne-se semanalmente, né? E essas propostas são discutidas, né? No caso de Casimiro, no caso de Trapicheiros, né? Eu vou até pedir para o Marcos comentar um pouquinho, né? Como a etapa que a gente está, né? Acho que você gostaria de falar, Marcos, ou quer que eu fale? A etapa que a gente está. Então, Posso fala aí falar, pra gente. então. Seguindo essa metodologia, né, que a Ana apresentou, de ter sempre esse ambiente colaborativo e coparticipativo no projeto Trapicheiros, né, que é um projeto que a gente está focando atualmente, principalmente na casa do Natanael e da Fernanda, a gente está numa fase já de começar a conseguir especificar os materiais, né? Então, a gente começou com 4 ou 5 projetos sendo apresentados e sendo desenvolvidos por alunos. Alguns projetos foram desenvolvidos por mais de um aluno, né? Trabalharam em duplas ou trios. Alguns alunos trabalharam individualmente. E na semana passada, a gente teve uma reunião com os dois, apresentamos as nossas propostas e dizemos, né, aquilo que a gente conseguiu atingir dos objetivos deles, aquilo que a gente não conseguiu cumprir por conta de limitações do terreno, de limitações de espaço, porque apesar de a gente ter um espaço pequeno, a gente está tentando projetar uma residência o maior aproveitável possível para os dois, né? E pensando que os dois estão começando uma vida nova, eles vão casar e tudo mais. Então, eu acho que a gente está realmente conseguindo isso e o projeto está ficando bem legal, está sendo desenvolvido de forma extraordinária e agora os próximos passos é conseguir fazer essa especificação e aí é o momento em que nós propomos os materiais alternativos que são pesquisados nos grupos de estudo. Então, na verdade, agora vai começar essa integração de grupo de estudo com o projeto em si. E a gente vai procurar sempre diminuir o custo, né? Então, no caso dos trapicheiros em específico, em que eles se depararam com um problema estrutural, isso vai ter um custo extraordinariamente maior, né, do que o esperado. A gente espera conseguir diminuir esse dano ao bolso deles com essas técnicas alternativas que nós vamos propor, né? Então, acho que é basicamente isso, né, Ana? Antes da Rafa, da gente continuar, só queria falar mais uma coisa, que a gente procura trabalhar com os materiais mais econômicos possíveis. Então, os nossos grupos de pesquisa fazem pesquisas com os materiais de construção que são os mais baratos que a gente pode encontrar e alternativos, né? Quando os nossos grupos de estudo começarem a falar, a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, mas, então, a Rafaela vai voltar falando sobre o nosso grupo de estudo de mobiliário. Pode falar, Rafa, por favor. Muito obrigada. Oi, Muito obrigada, Marcos.
Então, dando uma entrada, né, aos nossos grupos de estudo, eu vou botar aqui um estudo que a gente fez de mobiliário para a casa de Casimiro também, né? Que a gente tinha falado dessa ligação entre os grupos, e aí a gente pesquisou um mobiliário para cada ambiente dele, para que ele pudesse ter essa noção de que dá para decorar a casa dele reutilizando materiais e usando coisas mais baratas. Então, eu vou apresentar aqui o que a gente tinha feito também no grupo de mobiliário. Aqui. Bom, aqui a gente bota umas propostas de sala de estar, né? Com a maioria das coisas são de pallet, de caixote, de madeira reutilizável, pneu para decoração, fazer mesa de centro, palitos de churrasco, palitos de picolé, muitas mesas, né? Feitas de pallet, coisas feitas com caixote mesmo, coisas que você encontra na rua. Objetos de decoração que dá para fazer em casa com as coisas que você tem em casa. Objetos para cozinha. Mais mesinhas de pallet. A proposta para dispensa aqui, armário de caixote de plástico, pallets e caixote. Cesta de plástico ou caixa de papelão decorada. Propostas para banheiro. Para quarto, camas feitas de pallet também, armários, propostas de decoração, né? Com cano de PVC, essas mesinhas aqui com área de bicicleta, essa decoração aqui feita com palito de picolé, espelho feito de pneu. Então, a gente vê que tem uma vasta opção de muitas coisas, né, para decoração que dá para ser com material reutilizável, pintando, lixando, fazendo um bom acabamento, fica muito bonito. E é isso, a gente viu essas propostas para o projeto imobiliário, para o projeto de Casimiro com o grupo de imobiliário. Rafa, você acabou? Acabei. Obrigada, gente. Tá. Deixa eu só fazer um complementozinho pequeno. A Rafa, o grupo de imobiliário fez essas pesquisas, né? A gente apresentou isso numa reunião para o Wander e para a esposa dele, né? E eles foram escolhendo os materiais, os móveis e objetos que eles gostavam mais. E com isso, a nossa ideia é oferecer, assim que acabar a pandemia, oficinas para ensinar eles a construir esse mobiliário, esses objetos, tá? Então, a gente trabalha também com isso, oferecendo oficinas para os moradores. E é até uma proposta de que algumas oficinas a gente oferecer até para depois da pandemia, pessoas que estão desempregadas trabalharem com isso, trabalharem fazendo com esses materiais alternativos, tá? De decoração, ou de construção, ou de mobiliário. Então, a gente tem essa proposta também. Então, agora quem vai falar é a Gabi, Gabriela Freitas, né? Pode falar, Gabi. Soares. Obrigada, Rafa. Eu vou falar o grupo de telhados e da água. Eu faço arquitetura na UERJ, arquitetura urbana, estou no terceiro período atualmente. E como a Ana falou, o nosso grupo de estudo busca sempre propor os materiais mais baratos possíveis, reutilizar todos os materiais que seriam jogados fora, seriam descartados na natureza. Então, essa nossa pesquisa, a gente pesquisa esse tipo de material que seria economicamente mais barato ou totalmente reutilizável para poder essa integração. E os primeiras pesquisas que a gente fez, a gente criou um critério de pesquisar esses tipos de materiais para compor o telhado. Os critérios seriam materiais impermeáveis, que não se alterem quanto à força, que sejam resistentes e que possam aguentar, né, a chuva que viria cair no telhado. Então, eu vou mostrar algumas pesquisas que a gente pesquisou materiais para colocar nos nossos projetos, e vou falar alguns deles. O nosso primeiro é pesquisar sobre a telha Tetra Pak, que consiste em reutilizar embalagens de longa vida, do tipo caixa de leite, caixa de suco. Esse é um processo que separa os materiais e faz até esse tipo de material totalmente reciclável e mais
resistente do que a telha convencional, mais resistente que a telha convencional. Também pesquisamos sobre o telhado de pneu, que você consiste em ferramenta normal do telhado, e em vez de usar telhas normais, você usaria um pneu. Então, corta o pneu e encaixa nesse madeiramento, fixa pregos, e você faz o encaixe das telhas de forma alternada. Então, assim, não permite a passagem de água, e ele é muito bom acusticamente e termicamente. Também pesquisamos sobre o de fibra vegetal. Esse é um telhado que você pode comprar, já está no mercado, mas, como a gente falou, nossa pesquisa busca ecológico e barato. Então, essa é uma questão que a gente buscou. Já está no mercado, então ele consiste em uma telha de fibra vegetal que é super leve, e o telhado consiste em fibra vegetal, pode ser de bananeira, de coco, de vários tipos, e é muito bom termicamente, super leve, e dá para você encaixar você economiza no madeiramento, e no preço você paga um pouco mais caro, mas o madeiramento é leve, e consegue construir naturalmente o telhado. A parte da captação de água da chuva, nós pesquisamos também com critérios para buscar captar essa água super barata e boa. Nós pesquisamos a maneira de cisterna, que foi nossa primeira pesquisa, que você consiste em captar a água da chuva através da telha. Então, você capta essa água e ela funciona, desce o cano, filtro, e esse filtro, todas as sujeiras grossas que estão na telha, e também disso tem uma parte do cano que serve como para descarte da primeira água da chuva, porque a primeira água da chuva, ela é muito suja por causa da calha, porque a calha fica suja com folha, esse tipo de coisa. Então, não é recomendado usar essa água. Então, tem uma área para descartar essa primeira água da chuva. E depois, o sistema continua se enchendo e você pode usar naturalmente, através de torneira, para você pegar a água da cisterna e usar naturalmente. Eu vou mostrar para você como ficou o telhado de Casemiro, porque a gente integra, no nosso grupo de estudo, a gente se entrega os projetos. E o projeto de Casemiro é o projeto que está mais avançado, então vou mostrar para vocês como ficou o telhado de Casemiro. Dá para ver. O de Casemiro, ele foi dividido em 2 telhados. A parte da frente seria a área social, que ele é normal, de 2 caímentos, mas ele não tem uma laje, então ele é aberto, super aberto, no alto, super alto. E essa telha que a gente utilizou seria uma telha de fibra ecológica. Como eu falei, ela é super leve e seria uma economia no madeiramento. A parte de trás, que seria a área íntima, ele tem um acréscimo de 1 metro, uma metro na altura, para poder caber a caixa d'água também, a gente pensou nessas questões, e é simétrico por causa da caixa d'água. Então, ele também é feito com a telha de fibra vegetal, e super barato, e economizar é super leve. É isso, gente, a parte de telhado. Obrigada, Gabi. Agora, a Beatriz Nantes, vai falar sobre alvenaria, esquadrias e pisos, nosso grupo de estudo. Oi, gente, voltei. Agora falando sobre, a Ana falou, né, alvenarias, pisos, esquadrias. O nosso grupo, como são 3 tópicos, ele se dividiu. Primeiro, nós pesquisamos sobre a alvenaria, né, buscando algo mais econômico para os projetos, né, porque os nossos projetos são de baixa renda. Primeiro, nós pesquisamos a alvenaria de taipa, o famoso pau a pique, né, e estudamos, inclusive, logo após estudarmos, nós fizemos a parceria com o Projeto Mauá, né? A Nani ajudou com o telhado e nós pudemos, durante a visita, a Ana, a Yasmin, elas foram na visita, elas puderam dar uma olhada como é de perto a arquitetura em taipa. Depois nós pesquisamos o Ecobricks.
O Ecobricks é um tijolo de garrafa PET. Como é isso? Você pega a garrafa PET e enche de plástico, areia e ou pedras, e você coloca na construção como um tijolo normal. E ele é bom para o meio ambiente, né? Porque colocando plástico lá, você dá uma função para o plástico que na vida normal ele demora milhões de anos para se decompor. E nós estudamos essa parte de alvenaria. Depois, nós estudamos as esquadrias. Nas esquadrias, nós focamos em como nós podemos reutilizar as janelas, portas, e como fazer janelas e portas com produtos de baixa renda, mais baratos. E depois, nós focamos no revestimento. O revestimento, nós focamos em 2 áreas fortes e uma menos, que é o primeiro cimento queimado. Eu vou colocar agora, porque esses 3 são um ponto forte. Vou espelhar a tela, que foi a nossa proposta para o projeto de Casimiro. Então, aqui nós podemos ver, né? Inicialmente, aqui nessa varandinha, nós propomos um cimento, um piso de caquinhos, né? Reutilizando pisos já quebrados. Aqui, na área de estar, área de jantar, na cozinha e no corredor, nós propomos o piso de cimento queimado. O piso de cimento queimado, ele é basicamente você fazer o contrapiso e depois você polvilhar cimento por cima e esperar secar. Ou, se você quiser um cimento queimado colorido, você, junto com o cimento queimado polvilhado, você joga um corante e espera secar. Aqui nas áreas molhadas, nós propomos um piso com tampinhas. Como é feito o piso de tampinhas? O piso de tampinhas, nós separamos as tampinhas por cores e tamanhos, limpamos. Logo após, nós pegamos a gente pega uma malha de fibra de vidro, recorta de acordo com o tamanho que nós queremos e encaixamos nessa malha as tampinhas colando com cola de silicone. Depois é só aplicar no local normalmente, como se fosse um piso comum, e passar um verniz por cima. E nas áreas do quarto, nós propomos um piso de pallet, né? Que seria basicamente tratar a madeira do pallet e colocar como um piso de madeira normal e passar o verniz por cima. Essa é a nossa proposta, foi onde nós focamos mais atualmente, né, no grupo de pisos, alvenaria, na casa do Vander, que é o projeto Casimiro. E na última reunião, ele também decidiu utilizar esse piso de tampinhas aqui nessa bancada, na parte de baixo, e na parte de cima, aqui na cozinha, na parede. Nós também pesquisamos uma tinta especial que nós pudemos fazer em casa e ela economiza 75% do valor. É isso. Agora quem vai falar é a Isabela Nani, que vai falar sobre acessibilidade. Oi? É que você estava mutada, não estava dando para escutar. Mas agora já... Então, como eu estava falando, vou falar um pouco agora sobre o grupo de acessibilidade. É um grupo que começou tem pouco tempo, então ele é pequeno em relação a estudos também. Mas eu pensei em começar fazendo uma analogia a Bruno Zev, quando ele traz em Saber Ver Arquitetura o espaço como protagonista da arquitetura. E faz uma relação com a 4ª dimensão, que é o tempo, e a grosso modo isso significa a experiência do indivíduo naquele ambiente que foi projetado. Porque nós somos treinados apenas a pensar na nossa experiência, se nós gostamos ou não de algo. Então, entender que um espaço vai afetar uma pessoa de diferentes formas, justamente por conta de sua história de vida, do seu estilo de vida, ou então por conta da sua mobilidade, que é o que de fato a acessibilidade tem o foco, é primordial.
Logo, trazer um projeto acessível vai além de seguir normas, por exemplo, norma BNT 50. É você entender como o espaço que limita a experiência de alguém, ele deixa de ser democrático. Então, se ele está impedindo que alguém tenha a experiência plena daquele lugar, nós falhamos como profissionais. E pensando dentro do grupo de estudos, o grupo de acessibilidade tem foco em fazer pesquisas em torno de acústica, iluminação, que ajudam nessa experiência, e criação de manuais atrativos acerca do assunto para conscientizar as pessoas. Claro, seguir as normas, né, segundo a lei, e também pesquisar materiais alternativos para construções, como, por exemplo, o uso do bambu e do PVC para substituições em corrimões, guarda-corpo, barra de apoio, ou então adaptação do uso do pneu para revestimento de rampas, ou então manusear ele de forma para que possa ser usado para piso tátil. Ainda pensando no piso tátil, a gente pode trabalhar com tampinha de garrafa PET para poder usar na máquina de impressora 3D, ou então adaptar locais já existentes, por exemplo. Vamos dizer que você alugou um lugar, ou seja, você não tem tanta autonomia em modificar aquele espaço em relação à obra. E aquela loja é um nível acima da rua. O que você faz? Você pode trabalhar com rampas portáteis para poder dinamizar e transformar o seu espaço para que ele possa, de fato, ser acessível a todos e que a experiência de todos nele seja plena. E vale lembrar que nenhum projeto ele é sustentável se não acolhe toda a diversidade entre e nos seres humanos. E sobre acessibilidade é isso. No geral, como eu falei, o grupo tá bem no início, então nossas pesquisas estão começando a ser integradas agora. O nosso foco primeiro é se integrar com os projetos mais comunitários, por exemplo, o projeto de Petrópolis, que tem foco no projeto lá de construir a praça. Então, o nosso foco primeiro é ir de fora, né, de algo mais comunitário, e quando for projetos mais pessoais e intimistas, a gente propor essa intervenção para o cliente, mas aí é claro que fica à disposição dele escolher se quer ou não. E, resumidamente, é isso. Nani, muito obrigada. Muito legal a tua exposição, tá? Agora o Marcos vai falar novamente, né, sobre o nosso grupo de estrutura, que é o grupo dos engenheiros. Pode falar, Marcos. Bom, então, eu coordeno o grupo de estruturas também, e o grupo de estruturas, inicialmente, ele era um grupo junto com alvenaria, esquadria e revestimento. Só que a gente começou a sentir uma necessidade de fazer essa separação para o grupo poder lidar mais diretamente com a questão estrutural. Nós vimos que era um tema que estava um pouco desconexo com o resto do grupo, então nós separamos. E aí o grupo começou tem pouco tempo também, acho que um pouco depois do grupo de acessibilidade, que a Nani acabou de comentar. E o nosso primeiro foco, na nossa primeira semana, nós focamos em buscar materiais que fossem alternativos para a estrutura de uma edificação, né? Então, nós pesquisamos sobre o próprio bambu, que já foi comentado por aqui, nós pesquisamos sobre madeira de reflorestamento, porque, apesar da madeira ser considerada um material convencional da construção civil, a madeira de reflorestamento ela é sustentável, né? Acho que o único problema dela talvez esteja relacionado ao custo, mas isso a gente ainda estava dando uma pesquisada. Pesquisamos também sobre eucalipto, que é uma madeira um pouco mais em conta. Pesquisamos algumas alternativas, né? Aquela convencional estrutura de concreto armado que nós vemos mais aí nas edificações do país. E aí, depois disso, em vez da gente conseguir começar a focalizar um pouco as nossas pesquisas, né, nesses materiais que eu comentei, houve a necessidade da gente se voltar para resolver os problemas relacionados à engenharia dos projetos que a gente estava trabalhando. Então, o grupo começou a trabalhar na estrutura do projeto de Casimiro, nós começamos a calcular, tivemos trabalhando em conjunto com o pessoal do telhado, porque o projeto do telhado fez com que a estrutura fosse alterada devido a alguns problemas, então
ficamos aí buscando a melhor solução, e aí chegamos naquela que foi apresentada. E aí agora a gente está focando o grupo em resolver alguns problemas que estão relacionados com trapicheiros, que eu já comentei, que é a questão do reforço. Estamos vendo uma forma mais em conta, mais barata de conseguir executar isso. E estudando, né, para conseguir fazer a projeção dessa estrutura externa. E além disso, nessa última semana, o grupo ele foi direcionado também para pesquisar um pouco mais sobre o problema que a Isa comentou da Praça Seca, que está relacionado à contenção de uma barragem, né? Então, estamos aí fazendo essas pesquisas para ver se a gente consegue propor uma contenção que seja eficiente, que seja barata, né? Porque a gente sabe que uma obra de contenção é uma obra cara. Então, começamos a pesquisar sobre algumas soluções geotécnicas que são sustentáveis, inclusive contenção feita com pneu e reflorestamento, né? Então a gente começou a ver também como é que essa questão do reflorestamento pode ajudar a conter aquele solo, né? Para que ele não chegue a desabar e causar um desastre. Então acho que é basicamente isso que o grupo de estruturas está trabalhando, está focando. Muito obrigada, Marcos. Agora, quem vai falar é a Yasmin, vai falar sobre infraestrutura. Estão me ouvindo? Depois que a Yasmin acabar de falar, a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Pode falar, Yasmin. Desculpe ter te interrompido. Pode falar. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin, eu tenho 25 anos, eu sou engenheira civil, hoje participo do NATEP, tenho o prazer de participar desse projeto tão lindo. Hoje eu vou falar de um grupo que eu coordeno em infraestrutura, passei a coordenar há pouco tempo atrás, quem coordenava era o Marcos. E eu vou falar um pouquinho do que a gente vê no grupo de infraestrutura. Primeiro eu vou introduzir um pouquinho de infraestrutura urbana para vocês. Para quem não sabe, né, infraestrutura urbana basicamente são serviços básicos indispensáveis em uma cidade ou uma sociedade, que aí envolve abastecimento de água, gás, energia elétrica, rede telefônica, serviços básicos de saneamento, transporte público e entre outros. E aí, quando a gente entrou no grupo de infraestrutura, a gente teve alguns problemas, né? Porque, na verdade, a infraestrutura é algo que sempre foi muito tradicional, assim, sempre todas as soluções foram muito tradicionais, nem sempre são tão sustentáveis. Até pelo abastecimento de água aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, é algo que leva muita química, é algo que nunca é visto de uma forma tão sustentável. E a gente sempre quis, dentro do projeto, sempre procurar formas novas de a gente pesquisar algo. Isso que é importante, isso que é o diferencial desse projeto, né? E aí a gente rebateu com tantas ideias diferentes, né? E aí eu vou falar um pouquinho do que a gente pesquisou ao longo desse tempo e o que a gente conseguiu fazer de forma sustentável para a gente sair um pouquinho dessa forma tradicional da infraestrutura. E aí a gente pesquisou basicamente manuais de economia de consumo de energia elétrica, que eram importantes porque a energia elétrica é algo que, se a gente não souber como manusear alguns dos nossos eletrônicos, eletrodomésticos, a gente não sabe o quanto isso melhora o nosso consumo de energia. Principalmente também outro ponto é a iluminação natural, porque a iluminação natural entra muito em arquitetura também, a questão da gente diminuir esse consumo de energia a partir dessa iluminação e também a partir da ventilação, pensar de forma que da arquitetura dos nossos projetos, de que faça com que essa economia de energia seja possível, né? E a partir disso também a gente pensou em reutilização de águas cinzas, reutilização. Só vou introduzir um pouquinho aqui. Águas cinzas são aquelas que vêm do chuveiro, vêm da pia, vêm da máquina de lavar. E a partir disso a gente pode reutilizar essa água sem fazer um tratamento, por exemplo, pegar toda essa água que vem do chuveiro e utilizar para descarga, reutilizar realmente essa água sem tratamento. E tem outra forma também que a gente pesquisou, que são formas com tratamento, que levam assim carvão, levam também camada de pedra, tijolo de barro, brita,
E aí, a partir de todo um tratamento que não é difícil, que é algo assim que podemos aplicar nos nossos projetos também, é algo bem pontual e bem simples de fazer em casa, e que a gente possa também reutilizar essa água de forma que a gente que possa regar plantas, possa limpar, talvez queira limpar o piso, alguma coisa assim, pode utilizar essa água. E aí, a partir disso, também a gente vai entrar no tratamento de esgoto doméstico, né, que a gente pesquisou bastante sobre isso. A gente pesquisou sobre o uso da fossa verde, que é muito interessante, e soluções também de saneamento básico, né, que a gente também até teve uma palestra, né, com o Tito, que é um engenheiro, que trabalha com saneamento básico sustentável, que é muito interessante. E a gente teve ideias também para águas cinzas, né, que são águas vindo da bacia sanitária, que pode ser utilizada através do biodigestor, que acaba gerando gás, né, que aí entra no consumo de gás, esse consumo diminui. E pode utilizar também fossa biodigestora, entre outros. E também, a partir de águas cinzas, a gente pode fazer esse tratamento a partir do círculo de bananeiras, que também a gente pesquisou sobre isso. E vale muito a pena aqui comentar sobre esses tipos que eu estou falando. A gente sempre procura saber sobre, como a Ana citou, né? Como a gente está trabalhando com população de baixa renda, o saneamento básico ele é algo muito importante, porque se a gente for parar para pensar, metade da nossa população não tem acesso a saneamento básico de qualidade. Então, é algo que a gente quer fazer levando em consideração o custo, porque tem que ser algo que a gente possa ser aplicável para todo mundo, e possa ser algo assim que melhore realmente a qualidade de vida, porque eu acho que todos esses que eu citei são algumas soluções, são soluções um pouco mais caras, só que são soluções que a gente pode adaptar também para os nossos projetos. E é isso, a gente leva em consideração também a mão de obra, né, porque na hora a gente tem que ter algo que seja aplicável ao lugar e o custo. Aí é basicamente isso o nosso estudo em infraestrutura. Yasmin, muito obrigada. Foi ótimo tua fala, tá? Então, a gente agora vai abrir para as perguntas, comentários, quem quiser falar alguma coisa, tá? A gente pode ver aqui agora, né? Então, a gente tem uma pergunta aqui, né, da Andréia Marques, que ela está perguntando qual é o maior desafio que vocês encontram para a realização dos projetos. Quem gostaria de responder? Posso falar um pouquinho? Eu acho que no começo agora, o que tá sendo pior era você não poder ter essa conexão com o cliente, né? Tipo, conversar pessoalmente, poder visitar o terreno, né? Em alguns casos de Casimiro, por exemplo, a gente não conseguiu ir lá por causa da pandemia também, e para isso, para manter essa conexão com quem tá querendo o projeto em si, né? Entender como que é a pessoa, como que ela vive, trocar experiências, ajudar a pessoa a entender algumas coisas. Sim, a gente levar bem até via internet, mas isso é o que está me fazendo mais falta agora. Legal, Rafa, realmente está fazendo falta, sim. Mais alguém quer falar? Marcos, você gostaria de falar? Eu posso comentar um pouco dos problemas que a gente está enfrentando, né? Pelo menos o pessoal de engenharia está buscando as soluções, porque são questões que a gente realmente fica muito preocupado, né? Acho que relacionar essa questão do custo, de que vai custar, né? Do custo que vai ter para o que a gente realmente precisa fazer, essa relação é muito difícil a gente balancear ela, né? Então, eu vou dar o exemplo de Praça Seca, em que a gente está com um barranco ali que a gente precisa tratar, a gente precisa efetuar um trabalho ali de contenção, um trabalho para segurar o solo, e a gente não tem verba, né? Então, é meio difícil a gente conseguir fazer isso. Então, a gente tenta
o máximo buscar essas novas técnicas, esses materiais alternativos, e eu acho que essa conexão que a gente consegue fazer entre a academia e a indústria é algo que realmente faz uma diferença na vida dessas pessoas, né? Porque a gente consegue levar o que está sendo desenvolvido, essas soluções para esses problemas, para dentro dos nossos projetos. E essa é a maior dificuldade que eu vejo que a construção civil enfrenta hoje, né? Justamente essa comunicação. Então, eu acredito que é realmente isso, é a relação custo com o que a gente consegue fazer. Porque, na verdade, assim, para engenharia e acho que para soluções urbanas de forma geral, tudo é possível fazer, né? O problema é o custo. As coisas que são mais improváveis de serem solucionadas, elas têm um custo maior. Então, acho que é isso. Obrigado, Marcos e Rafaela, que responderam. Acho que vocês falaram muito bem, desafios muito importantes que a gente tem, né? A outra pergunta é: vocês já pensaram na utilização de energia solar utilizando caixa de leite e garrafa PET? Quem gostaria de responder? Assim, a gente chegou... Posso responder? A gente chegou a comentar um pouco sobre a questão da utilização da energia solar, né, nos grupos de infraestrutura, principalmente no início, porque no início a gente estava com uma grande dificuldade de ter o start para conseguir pesquisar, né? E aí, mas eu confesso que a gente não chegou a dar uma pesquisada nessa solução de caixa de leite, garrafa PET em específico, porque foi algo que a gente comentou e analisamos o custo associado à energia solar e acabamos preferindo seguir com a pesquisa para um outro rumo. Mas, assim, é uma coisa que a gente pode voltar a pensar, né? Porque é muito interessante esse tipo de pesquisa, né? Esse tipo de solução. Sim, sim. A Gabriela Dias Lima está perguntando, está dizendo que tem interesse em participar, e tem uma pergunta: como acontecem os financiamentos dos projetos? Quem quer responder? Tá livre, tá, gente? Quem quiser, só falar. Acho que você é a melhor pessoa para responder essa, Ana. Né? Acho que você aí tá mais à frente disso, hein? Pô, Ana. Bom, tá bom, então. É o seguinte, gente, por enquanto a gente não tem financiamento nenhum, tá? O que acontece? No caso de Casimiro de Abreu, o pai do Vander, que é o morador, é pedreiro e vai construir para ele, tá? Ele fez uma economia junto com a esposa né, vão conseguir construir. No caso de trapicheiros, eles conseguiram doação de material, conseguiram doação de parede, drywall e tal, e a mãe da noiva é pedreira, mestre de obras, aliás. Então, ela vai construir também. Então, nesses casos, fica mais fácil para a gente, né? Nos casos que as pessoas são mais necessitadas, como Praça Seca, por exemplo, a gente está pensando em fazer uma vaquinha online, tá? Para tentar construir o banheiro da Lohane, mas a contenção não. A contenção a gente está pesquisando como fazer, porque o muro de contenção é muito caro, a gente fez um orçamento e fica em torno de R$50 mil. Então, isso aí não tem como para a gente, né? Porque a gente não tem financiamento, a UERJ não financia nada, as universidades não financiam, atualmente não tem nem dinheiro para a educação, quanto mais para a pesquisa, né? E então a gente está pesquisando materiais mais baratos que a gente possa fazer essa contenção da Praça Seca. Outra possibilidade é tentar fazer captação de recursos, né, com a iniciativa privada. A gente está pensando nisso, porque tem algumas empresas que fazem esse tipo fazem projeto social, né, financiam projeto social, então a gente está começando a pesquisar isso. E uma outra possibilidade são editais da FAPERJ, que a gente também está começando a procurar, né, para financiar esses projetos, porque a partir do momento que a gente começou a fazer, vão surgindo um atrás do outro, porque parece que não é a gente que comenta, mas um vai comentando com o outro, já tem mais 2 projetos, né? Tem um em São Gonçalo e tem um
que o pessoal nem sabe ainda, mas Jardim Gramacho, que já me procuraram também, o pessoal de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, eu não comentei, porque o pessoal fica muito apavorado quando vão surgindo os projetos assim, então eu vou devagar, falando aos pouquinhos, né, mas já procuraram a gente, né, e então, assim, é muita coisa e a gente tem que ver como que a gente vai fazer, né, mas como a gente começou agora em março, a gente ainda não conseguiu nenhum financiamento, mas a gente vai pensar nisso. A gente está até criando um subgrupo dentro do NATEP para pensar nessa parte do financiamento. Tá? E também fazer parcerias, né? Por exemplo, uma parceria que a gente está buscando agora é com os arquitetos de favela, né? Que até a Cláudia Pires, alguém comentou aqui que teve uma palestra com a gente, e ela vai passar um pouco para a gente também como é que eles fazem captação de recursos. Né? Eles trabalham no Morro da Providência, e eles já fazem isso, já trabalham com captação de recursos. Então, a gente está tentando ver com eles e como é que eles fazem isso para tentar fazer também. E uma outra coisa que ela perguntou, foi sobre fazer parte do NATEP, né? A gente, no momento, está com 60 alunos, né? Quer dizer, não é 60 porque deve ser uns 50 e poucos, porque tem também um arquiteto, que é o professor Luiz Damião, tem a Carolina, que também é arquiteta já, tem a Mara, que é de São Paulo, é arquiteta também. Então, a gente tem uns 3 ou 4 arquitetos, e tem a Yasmin também, que parece que é estudante, mas que já é engenheira formada, né? Então, eu acho que a gente deve ter uma média de 55 alunos, mais ou menos. Mas a gente está pensando em abrir inscrição, sim. Mais para o final do ano, a gente vai abrir inscrição, porque, como estão começando as aulas agora, muitos alunos estão se sentindo sobrecarregados com a quantidade de matérias e tudo, então a gente está pensando em abrir inscrições para o final do ano, mas a gente vai avisar, tá? Como é feita a captação desses materiais? Alguém pode falar agora? Materiais de construção, né? Deve ser. A gente está... eu coloquei... pode falar, Marcos. Obrigada. Então, a captação de materiais ainda é algo que a gente não enfrentou, né? Nossos projetos ainda estão realmente na fase de idealização e desenvolvimento. O projeto mais avançado que a gente está trabalhando é o projeto de Casimiro, em que está acontecendo essa especificação dos materiais. Mas, quando chegar o momento, a gente pretende, por exemplo, para o piso de garrafas, de tampinha de garrafa PET, a gente pretende fazer uma campanha para poder recolher essas garrafas e começar a trabalhar no piso. Isso já foi comentado. E uma outra coisa também que a gente já conseguiu foi um contato com uma engenheira que tem uma firma de reciclagem, e ela já ofereceu para a gente ajuda para conseguir captar esses materiais, né? Porque isso também é um problema assim, enfrentado em algum momento, porque a gente estava fazendo um levantamento logo no início das nossas pesquisas, e para fazer uma casa com Ecobricks, né, que é o tijolo de garrafa PET, nós precisaríamos pelo menos, acho que 5.000 garrafas PET, né, Ana? Me corrija se eu estiver errado. 5.000 para fazer uma casa. Pois isso é uma quantidade razoavelmente grande, né? Então, essa questão da parceria com indústrias de reciclagem, isso é algo que com certeza deve ser desenvolvido aí em algum futuro próximo. Pergunta é necessário, do Marcelo Santos, é necessário seguir alguma legislação específica para a utilização de determinados tipos de materiais, ou bastaria seguir as já existentes, além de NTs já existentes e melhores práticas? A questão da legislação, Ana, é aquela coisa só tem a área de interesse social, né? Eu acho que não tem nenhuma norma para a utilização desses materiais, não. Não tem não. Eu cheguei a ver alguma coisa sobre a terra, né, a construção com terra, mas também não é uma legislação formalizada ainda, é um texto ainda só, não existe não, realmente não existe não. O que acontece é que, como a gente trabalha com técnicas e materiais alternativos, muitos deles que ainda estão em fase de desenvolvimento, ainda estão começando a surgir, isso demora muito tempo para esses materiais conseguirem alguma legislação, né? Então, por exemplo, o bambu ele já é utilizado na construção civil
há razoavelmente bastante tempo, acho que historicamente, desde a época da civilização chinesa, né, civilização antiga, mas na sociedade atual, o seu uso começou a ser muito difundido a partir da década de 70. E até hoje não existe essa legislação, justamente por ser um material que o pessoal não conhece muito bem, né? Mas isso é parte do processo. Acho que o mundo hoje se encaminha para uma necessidade de buscar novos materiais de construção para garantir a sua sustentabilidade. Porque a construção civil, na atual circunstância, extraindo matéria-prima da forma como está extraindo, ela não vai conseguir se manter num futuro próximo. Então, isso é uma evolução que deve ter, em algum momento, aí, um avanço bem grande. Eu só queria complementar que a dificuldade que eu vejo é que a indústria da construção civil é muito forte, né? Então, os materiais tradicionais, eles são mais utilizados, né? Porque eu acho que não tem interesse muito da construção civil atual, da indústria da construção civil atual, construir com esses materiais alternativos. É a minha visão, tá? Mas eu acho que é o que o Marcos falou, o mundo precisa disso, a gente precisa de ser sustentável antes que, né, a gente tenha os nossos recursos naturais totalmente esgotados. E sobre as leis também, e também uma outra pergunta sobre como a gente arruma os materiais, como vocês sabem, a gente está em pandemia, né? Então acaba que nós também ficamos muito presos a isso. Então nós não estamos podendo usar nossos laboratórios para, de fato, botar tudo em prática e tentar ver como que fica de pé tudo isso. A gente acaba ficando mais em torno da teoria e do projeto em reuniões virtuais. Então, o nosso foco realmente são os estudos, a teoria, e o que a gente tem mais acesso de perto são teses de mestrado, doutorados acerca desses assuntos, seja de legislação ou acerca desses materiais alternativos de construções, como o Marcos falou do bambu, que nós temos grandes nomes usando, mas realmente não existem legislações fechadas sobre o material. Então, e ainda acontecendo a pandemia, isso prejudica ainda mais o nosso desenvolvimento acerca do material em si. Então, é realmente algo mais teórico e o nosso auxílio nos projetos, né? Auxílio técnico nos projetos. Acho que é isso aí, Nani, você fechou muito bem. Foi ótimo a tua resposta. Eu acho que ainda tem uma pergunta aqui que já tentaram procurar grandes empresas para parceria? Nani, você quer responder? Ou outra pessoa? Você também, né? A gente tem feito alguns contatos, alguns projetos parceiros, a gente vai conversando. Teve aquela live, né, com o Tito, aquela proposta. Então, eu acho que, para responder essa pergunta, eu acho que seria você. A gente vai buscar sim, tá? A gente não está fechado a isso, não. A gente vai buscar. Estamos falando com algumas pessoas, inclusive o professor Luiz Damião, que é uma pessoa mais, participa do NATEP, uma pessoa bem informada e tem muito relacionamento. Ele tem até apresentado algumas sugestões de como a gente pode entrar em contato com essas empresas. A gente está começando a ver isso sim, tá? A outra pergunta: telhados com cobertura de caixa de leite. Algum tempo atrás ouvi dizer que a durabilidade era pouca e depois não sabem como descartar esse material. Essa informação procede? Acho que quem pode responder isso é a Gabi, né? Gabi, você quer responder? Ou Posso prefere... responder? Então, sobre a cobertura, esse tipo de telhado já é comercializado. Então, já tem indústrias produzindo esse tipo de material e elas alegam que ele é mais resistente do que o telhado convencional. Então, seria, eu nunca testei, como a gente falou, a gente não ainda está na fase de idealização, a gente não testa os materiais, então a gente não tem essa telha para fazer essa testagem, então a gente pesquisa. E todas as pesquisas que eu vi seriam falando que esse é mais resistente e mais barato. E é isso. Eu não cheguei a ver nenhum tipo de... A gente tem pesquisado também telhado com... Desculpa.
A Gabi ficou cortando, né? A gente tem pesquisado também telhado feito com tubinho de pasta de dente, que parece que é mais resistente, esse telhado de tubinho de pasta de dente. Mas a gente, né, como a gente falou, a gente começou em março e ficou bastante tempo estruturando o grupo ainda, né? Ficamos mais ou menos um mês estruturando. Então, o NATEP começou a funcionar mesmo, assim, as pesquisas e tudo, em maio, mais ou menos. Então, a gente está nessa fase de pesquisas e, como já falamos, a gente não pode usar os laboratórios, porque a nossa ideia é usar os laboratórios das universidades, né, que estão envolvidas com a gente, que é tanto a UERJ quanto a UFRJ. Mas, no momento, a gente não está podendo usar os laboratórios e aí a gente fica mais na pesquisa mesmo, teórica, né? Ana, antes de passar para a próxima pergunta, só queria comentar um pouco essa questão, complementar a resposta da Gabi, que, pelo menos, assim, não sei se é o caso da pergunta, mas, geralmente, quando falam de telhado de caixa de leite, a imagem que vem à mente, a minha mente, pelo menos, eu acredito que seja com uma visão de geral, né, das pessoas, é você ver aquele telhado com a caixa de leite em cima, né? Então, a caixa de leite exposta na forma como a gente conhece, cortada e montada em cima do telhado. O que acontece hoje, eu acho que isso inclui o caso que a Gabi comentou. Gabi, se eu estiver errado, você me corrija, mas o que acontece hoje é que esses resíduos que hoje têm dificuldade de serem descartados, eles estão sendo triturados em fábrica e reutilizados como matéria-prima para um material. Então, a gente não vê esses materiais da forma como eles eram antes, né? Ele realmente passa por um processo de reciclagem, procurando já obter melhores resultados dessas suas propriedades e diminuir, claro, a quantidade de resíduo que é descartado. Acho que a Ana está mutada. Ana, você está muda. Desculpa, gente. Então, a pergunta da Maria Clara Ferreira seria sobre técnicas de construção para o telhado de bambu, são muito específicas em questão de mão de obra? Talvez a Nani possa responder isso, né? E depois o Marcos, talvez, também, os dois que entendem mais dessas técnicas de bambu. Você quer falar, Nani? Nani, acho que ela está... Vocês estão me escutando? Eu acho que a internet está ruim. Agora que a gente começou a te escutar. Estão me escutando? Estamos, pode falar, estamos. Tá, só para completar o que a Gabi tinha falado, como ela falou também da caixinha caixa de leite, e o Marcos falou que a gente pensa realmente a caixa de leite. Então, existem as duas possibilidades, né? Como a Gabi falou, tanto feito em fábrica, o que acaba deixando mais caro a produção, porque é uma produção baixa e uma procura baixa, então acaba se tornando um produto caro. E, de fato, você pegar a caixinha de leite e colocar, que é como a gente chama de DIY, né? Só que acaba se tornando, nesse lado, quando você pega a caixinha de leite e vai fazer, assim como você, sei lá, pega uma garrafa PET, corta e faz um telhado, eles realmente são frágeis, então eles são aconselhados a você colocar em cima de telhados só, por exemplo, para galinheiro, ou em cima de alguma garagem que antes estava descoberta. Enfim, é só para completar sobre isso. Existem as duas possibilidades. Mas uma é bem resistente, que a Gabi falou, mas ela acaba se tornando cara. E a outra, que é barata, mas ela é frágil. E sobre o bambu, sim, ele precisa de uma mão de obra mais específica, justamente por conta do tratamento que você precisa fazer com ele. Não é apenas você pegar e, de fato, sair construindo. É claro que depende da técnica que você vai usar, depende da estrutura que você vai fazer. Mas, por exemplo, usando o exemplo do Projeto Mauá, que eu pude estar participando, né, e estar de frente e ver isso na prática, eles usavam equipamentos específicos para poder cortar o bambu. Então, o bambu ele era cortado em 4, era um equipamento que pegava, ele cortava ele em 4 outros pedaços, para depois passar por uma outra etapa, que era para tirar todos os nós, e ele ficasse realmente como se fosse uma ripa de madeira, digamos assim, madeira de bambu. Depois ele precisava passar por outros tratamentos, no caso, eu vi, era octaborato, depois passar o verniz. E fora que o bambu existe a manutenção. Então, você precisa ter consciência disso. Você vai precisar ter uma manutenção muito constante.
Eu não vou conseguir dizer agora em específico, mas é um valor baixo, menos de 1 ano, você vai ter que fazer uma manutenção, porque senão pode vir algum bicho, algum inseto e acabar com o bambu e você vai ter que refazer tudo. Em relação àquela etapa, aquele processo, né? Mas é isso. Você quer complementar, Marcos, sobre o bambu ou não? Não, acho que a Anani explicou tudo direitinho. Direitinho, tá bom. É. A próxima pergunta, que é da Cláudia Taumaturgo, né, que é minha amiga de faculdade, ela está perguntando, queria saber um pouco mais sobre a resistência dos Ecobricks. Então, Cláudia, isso aí eu vou responder, que é o seguinte, o Ecobricks, para quem não sabe, é uma garrafa PET, né, que você pode encher ela com plástico mesmo, com plástico utilizado, né, então, assim, é uma maneira de você evitar que esses materiais vão para o lixo, porque esses materiais demoram muitos anos para se decompor, né, então, você pode pegar vários tipos de plástico, papel de bombom ou saco de biscoito, lava tudo, colocar na garrafa, tá? E ela vira um tijolo, tá? Ou então você pode botar terra ou pedrinhas, né? Vários tipos de materiais. Mas o que a gente estava estudando mais era esse de colocar os plásticozinhos dentro, porque assim, seria o mais barato, né? A gente já trabalhou bem no início do NATEP com ocupações urbanas, e nas ocupações urbanas as pessoas não têm... as condições são mais precárias que nas favelas, as pessoas não têm condições nenhuma, porque elas ocupam determinados locais da noite para o dia, né? Então, a nossa ideia de começar a pesquisar o Ecobricks foi isso, fazer um material que não tivesse custo zero, né? E, nesse momento da nossa pesquisa, a gente precisa ainda dos laboratórios, das faculdades, para tentar ver a durabilidade disso, mas a gente está questionando se esses materiais são inflamáveis ou se eles esquentam demais. Tá? Aqui no Brasil não tem muita construção com Ecobricks, mas na Colômbia, na Bolívia, o pessoal constrói muito com esse tipo de material. E ele também você pode fazer um revestimento nele, né? Só que o que a gente tinha pensado nas ocupações urbanas era não colocar nenhum revestimento, era construir só com os Ecobricks, né? Então a gente está nessa fase da pesquisa agora, saber se eles são inflamáveis, duráveis eles são, tá? Duram a vida inteira, igual um tijolo comum, não tem... a durabilidade deles é inquestionável. Isso aí a gente já chegou nesse ponto da pesquisa. Agora, na parte que a gente está, é saber se eles são inflamáveis e se eles esquentam demais na construção, né? E aqui no Brasil está difícil de encontrar esse tipo de resposta. Eu estou até começando a entrar em contato com arquitetos da Colômbia, que constroem com Ecobricks, para saber mais informação desse tipo de material. Então, no momento, a gente está assim, a pesquisa está meio parada no Ecobricks. Mas está nesse nível, né? Eu estou tentando entrar em contato com o pessoal da Colômbia para ver se eles me dão algumas respostas. É isso, gente. Eu acho que as perguntas acabaram, né? O Instituto Pindorama tem um trabalho, o Fernando Antônio está dizendo que o Instituto Pindorama tem um trabalho bem interessante de permacultura, em Friburgo, né? A gente também está esperando a pandemia para visitar esses institutos, né? A gente foi em alguns lugares, né? A gente não está trabalhando só online, a gente foi no Ebio Bambu, que é lá em Visconde de Mauá, onde a Nani trabalhou com telhado, né? A gente vai em algumas comunidades e tudo, vamos protegidos, com máscara, com álcool e tudo, mas a gente não está podendo, assim, né, ir a muitos lugares por enquanto. Eu queria agradecer a presença de todos, tá? E queria agradecer principalmente os estudantes, que eu acho que a gente conseguiu reunir estudantes assim, muito sérios, muito interessados, né, nas pesquisas que a gente está fazendo. Então, eu tenho muito orgulho dos alunos que estão no NATEP, tenho um orgulho muito grande mesmo, fico emocionada de falar sobre isso, porque são pessoas que estão realmente à disposição de doar um tempo da vida delas para trabalhar de forma voluntária pelas pessoas que mais precisam na sociedade, né, que são as pessoas excluídas, né, que não têm dinheiro mesmo para pagar um arquiteto, um engenheiro, né, e que ficam muito felizes, né, com a nossa ajuda, né. Então, por exemplo, só um exemplo que eu gostaria de dar, mas que ficou marcado em mim, assim, como o Vander e a esposa dele ficaram emocionados de ver os alunos apresentando os projetos para eles, né, como se fossem umas pessoas mesmo de
de classe média ou classe média alta, como eles se sentiram valorizados com isso, sabe? Então, como a gente vê que as pessoas têm autoestima muito baixa, né? E como a gente está também contribuindo para que essas pessoas se tornem cidadãs, né? Eu acho que isso aí é mais importante de tudo. São pessoas que têm que se conscientizar que elas têm direito à cidade, né? Que elas têm que ter acesso à cidade, né? E que, pelo menos eu gosto de dizer que morar na favela em condições precárias não é normal, né? Que a gente não pode naturalizar essa forma de moradia, né? Como muitas favelas da Zona Sul estão virando pontos turísticos agora, eu acho que isso não é muito interessante. As pessoas que moram em favelas não é bom para elas isso. Então, a gente está trabalhando para isso, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e é isso, gente. Eu queria agradecer aos alunos que estiveram hoje aqui, né, que puderam expor os seus trabalhos, queria agradecer muito a vocês todos, tá? E agradecer o pessoal que assistiu a nossa live, que fez perguntas, se interessou, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada por tudo, tá? Obrigado a todo mundo aí, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.